Olá, pessoal! Tudo bem? Eu sou a Carol e este é o História Todo Dia. Hoje falarei sobre a história da história, que é os eventos ocorridos no passado. Contar a história da história, o que os especialistas chamam de historiografia, é olhar para o espelho, é entender como a humanidade passou de apenas contar lendas para criar uma ciência rigorosa sobre o próprio passado. Essa jornada se divide em grandes fases, mudando a forma como o ser humano enxerga o tempo. Antes da escrita, a história era passada de boca em boca, misturando mitos e realidade. Tudo mudou na Grécia Antiga. Heródoto ficou conhecido como o pai da história. Ele foi o primeiro a viajar, entrevistar pessoas e investigar as guerras médicas. A palavra história vem do grego antigo e significava originalmente pesquisa ou investigação. Tucídides deu um passo além. Ao relatar a Guerra do Peloponeso, ele eliminou as interferências dos deuses e focou na política, na economia e nas ações humanas. Criou a história baseada em causas e efeitos reais. Em Roma, historiadores como Tito Livio e Tácito usavam a história com um tom mais moralista para exaltar as glórias do Império Romano. Na Idade Média, após a queda de Roma e a ascensão do cristianismo na Europa, a visão sobre o tempo mudou drasticamente. Acreditava-se que a história da humanidade seguia um plano linear traçado por Deus, da criação ao juízo final. Santo Agostinho foi um dos grandes pensadores dessa época. O foco dos registros medievais, as crônicas, era registrar a vida dos santos, reis e a expansão da Igreja, sem a preocupação de questionar se os milagres ou relatos eram 100% reais. Na Idade Moderna, entre os séculos XV e XVIII, o Renascimento e o Iluminismo mudaram as regras do jogo. Os historiadores começaram a desconfiar de documentos antigos, desenvolvendo técnicas para descobrir se um texto era falso ou verdadeiro. Começaram a tirar Deus do centro da narrativa e colocaram a razão humana e o progresso científico como os verdadeiros motores da história. Eles expandiram o olhar para além das batalhas, analisando também os costumes e a cultura. No século XIX, é que a história ganhou status de disciplina acadêmica nas universidades, com regras e métodos rígidos. Dois movimentos se destacaram. Primeiro, positivismo. O historiador alemão Leopold von Ranke defendia que a história deveria mostrar o passado exatamente como ele aconteceu. Para os positivistas, a verdade estava puramente nos documentos oficiais. Era uma história muito focada em grandes heróis e eventos políticos. Segundo, materialismo histórico. Karl Marx propôs que o motor da história não eram as ideias ou os grandes reis, mas sim as condições materiais e a luta de classes, a economia e o conflito entre quem tem os meios de produção e quem trabalha. O século XX virou a mesa da historiografia. A maior revolução veio da França, em 1929, com a chamada Escola dos Annales, liderada por Marc Bloch e Lucien Febvre. Os historiadores perceberam que os documentos oficiais contavam apenas a história dos vencedores e dos poderosos. Tudo passou a ser fonte: diários de camponeses, panfletos, músicas, fotos, restos arqueológicos
e até o lixo. Hoje, a história entende que não existe uma única verdade absoluta trancada no passado, mas sim rigorosas interpretações feitas por meio de vestígios. Então, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deus abençoe vocês. Tchau!